O Brasil acredita que conhece seus inimigos. Os holofotes da mídia os mostram diariamente. Tiroteios nas periferias, apreensões nos portos, líderes presos em operações espetaculares. Uma batalha sangrenta, ruidosa e conveniente. Mas e se tudo isso for apenas uma distração? E se, enquanto olhamos para as ruas, a verdadeira ameaça já tiver penetrado silenciosamente no coração do sistema? Nos gabinetes blindados da justiça, nas salas de audiência desertas após o expediente, nas repartições públicas que decidem quem vive e quem morre. Uma das maiores organizações criminosas do mundo não precisa mais de armas para vencer esta guerra. O primeiro comando da capital evoluiu. Não busca mais o confronto, mas a infiltração. Não quer apenas desafiar a lei, mas reescrevê-la por dentro. Você já cruzou com eles hoje e nem percebeu. Eles nasceram no inferno, nas entranhas do sistema prisional paulista dos anos 90, onde o Estado abandonou seus próprios demônios à própria sorte. Um ambiente de morte lenta, onde presos se alimentavam de outros presos, onde guardas eram tanto carrascos quanto mercadores. Foi desta escuridão absoluta que emergiu o PCC. O que ninguém ousou imaginar é que aquela semente plantada no esgoto do sistema carcerário se transformaria em uma hidra de 1000 cabeças. O promotor Lincoln Gakia, que arrisca sua vida há 18 anos investigando o PCC, descreve esta metamorfose em fases calculadas: criação, assistencialismo estratégico e, finalmente, a fase atual, uma verdadeira multinacional do crime. Os números são apenas a superfície. Gakia rastreou 1,2 bilhão de reais enviados para o Paraguai em apenas 16 meses, $500 milhão anuais com cocaína. Essas cifras não financiam apenas armas e drogas, mas algo muito mais valioso: cérebros, mentes brilhantes, futuros juízes, promotores em formação, delegados em potencial. E então, a revelação que poucos ousam pronunciar em voz alta. O PCC percebeu que não precisava mais lutar contra o Estado. Podia simplesmente tornar-se o Estado, por dentro, célula por célula, infiltrado como um câncer silencioso. Em um plano que remonta às mais sofisticadas operações da Guerra Fria, o PCC desenvolveu sua estratégia mais audaciosa. Por que enfrentar o sistema quando você pode se tornar o sistema? Por que corromper quando você pode criar? Por que subornar quando você pode doutrinar? Em 2005, em uma cela aparentemente comum, nasceu o projeto mais perigoso do crime organizado brasileiro. O nome em código: Sintonia dos Gravatas. Orlando Mota Jr., o Macarrão, um dos cérebros da organização, revelou em depoimento o mecanismo da conspiração. Suas palavras são um raro vislumbre do abismo. Fazer como se fosse uma sabatina para poder ver se a pessoa se simpatizava com a causa, se a pessoa demonstrava alguma tendência ali para questões que naturalmente se envolvendo ali como um advogado do quadro iria ter que fazer, que já eram as questões ilícitas, e nisso daí a gente tomava a decisão de trazer ou não. O objetivo não deixava margem para dúvidas. Levar integrantes para cargos nas polícias, no próprio Ministério Público, na Receita Federal e no Poder Judiciário. Não estamos falando de corrupção ocasional. Estamos falando de um plano meticuloso para reconfigurar o DNA do Estado brasileiro. Os paralelos com as máfias italianas não são coincidência. O PCC estudou a história e aprendeu com ela. Primeiro, infiltrar-se onde ninguém olha: limpeza urbana, aterros sanitários, transporte público. Depois, escalar para os centros nervosos do poder. Eles não estão apenas inspirados nas máfias históricas, estão aperfeiçoando o modelo. E o mais perturbador: poucos parecem notar a metamorfose enquanto ela acontece diante de nossos olhos. Os alvos da Sintonia dos Gravatas não são escolhidos ao acaso.
Cada posição é meticulosamente selecionada por seu valor estratégico: polícia, para saber quando as batidas ocorrerão; Ministério Público, para influenciar acusações; Judiciário, para determinar quem permanece livre; Receita Federal, para controlar o fluxo do dinheiro sujo. Um único infiltrado bem posicionado vale mais que 100 soldados nas ruas. Com ele, o PCC antecipa cada movimento das autoridades, tornando inúteis operações planejadas por meses. Manipula decisões judiciais com a sutileza de um maestro conduzindo uma orquestra. Identifica e marca alvos para cooptação dentro do próprio sistema. Encontra e explora falhas legais que nem os melhores juristas do Estado conseguem prever. A verdade que as autoridades tentam esconder: alguns advogados não defendem apenas seus clientes, eles servem como pombos-correio, levando ordens que coordenam execuções, sequestros e tráfico internacional. Pagamentos mensais de até R$10 mil para atrair o próprio juramento profissional. Eles foram cooptados, né? Alguns com maior ou menor participação, mas todos eles para servir de pombo-correio. Ah, mas o advogado, ele tá lá atendendo o preso, é direito dele, ok. Mas aí você recebe um celular pré-pago, que é dado para uma pessoa que você não conhece. Vai lá o motoqueiro, ó, mandaram te entregar, você só pode falar com a coordenadora. Com mais ninguém você me fala, e o teu código é esse. A partir de hoje você tem um codinome. E você vai abrir uma conta de e-mail que não pode ser a sua. Um sistema paralelo, invisível aos olhos comuns, operando nos mesmos corredores onde a justiça deveria imperar, utilizando códigos, codinomes, e-mails dedicados. Uma verdadeira agência de inteligência clandestina disfarçada sob a respeitabilidade de escritórios jurídicos. A verdadeira genialidade do plano está no controle. Não se trata apenas de pagar por serviços, trata-se de possuir almas. Quando o PCC financia os estudos de um futuro juiz ou promotor, não está fazendo uma doação, está comprando sua lealdade eterna. A dívida nunca é quitada, nunca prescreve, nunca é esquecida. Diferente do suborno convencional, que pode ser recusado ou denunciado, o investimento cria um vínculo indissolúvel. O infiltrado não é apenas um corrupto, é uma propriedade. Sua mente não pertence mais ao Estado que jurou servir, mas aos senhores invisíveis que moldaram sua ascensão. O controle é mantido através do terror sutil. Os tribunais do crime do PCC não julgam apenas ladrões de esquina, julgam também seus próprios investimentos humanos. O código de silêncio, o omertà, importado das máfias italianas, é aplicado com rigor absoluto. Os olhos da organização estão em toda parte, observando cada passo, cada decisão, cada vacilação. Apesar dos protocolos de segurança máxima, das comunicações monitoradas judicialmente, das revistas minuciosas, as ordens continuam fluindo. O promotor Gacchia admite o impensável. Existe um delay, mas as ordens dos líderes encarcerados inevitavelmente chegam às ruas. O sistema de contenção, em que o Estado investiu bilhões, vazando como uma peneira diante de códigos invisíveis e mensagens cifradas que transitam nos mesmos corredores onde a justiça deveria imperar. O Estado está ciente da infiltração? Sim. O Estado está preparado? Esta é a pergunta que ninguém ousa responder com honestidade. O procurador de Justiça José Carlos Cosenzo afirma publicamente que o Ministério Público busca obstacular o ingresso de pessoas ligadas ao crime organizado. As palavras são firmes, a intenção é louvável. Mas será que os tentáculos da organização já não alcançaram os próprios processos de seleção? Casos isolados de candidatos excluídos de concursos por suspeita de ligação com o PCC são apenas a ponta do iceberg. A verdadeira questão: quantos passaram despercebidos? Propostas legislativas para tipificar como infração disciplinar o auxílio a organizações criminosas
são passos tímidos diante de uma infiltração que pode já ter alcançado níveis alarmantes. O maior desafio não é identificar os infiltrados, mas provar sua existência. Como distinguir o advogado legítimo do pombo-correio? Como provar a lealdade secreta de um juiz sem comprometer a própria independência do judiciário? Enquanto o Estado debate procedimentos e garantias, o inimigo avança silenciosamente, ocupando cada espaço deixado vago pela burocracia e pelas limitações legais. A confissão mais perturbadora vem justamente de quem está na linha de frente. Lincoln Gakia não hesita. Nenhuma instituição está imune. Nem a polícia, nem o Ministério Público, nem o Judiciário, nem a Receita Federal. O poder financeiro da organização é esmagador. Sua capacidade de adaptação é assustadora. E o mais alarmante, casos de advogados ligados ao PCC sendo presos, condenados e reincidindo demonstram que a tentação é maior que o medo. O ganho supera o risco e o Estado está sempre um passo atrás. A infiltração não é apenas uma ameaça à segurança pública, é uma sentença de morte para a própria democracia brasileira. Um veneno lento que corrói as instituições por dentro, transformando-as em cascas vazias que mantêm apenas a aparência de legitimidade. Eles estão entre nós, alerta Gakia, sem rodeios, o motorista do ônibus que leva seus filhos à escola, o funcionário que recolhe o lixo na sua rua, o segurança do shopping que você frequenta. A infiltração em serviços essenciais não é apenas uma operação de lavagem de dinheiro, é uma forma de controle territorial velado, de vigilância constante, de presença inescapável no cotidiano do cidadão. Na Colômbia de Pablo Escobar, autoridades enfrentavam o terrível dilema do plata ou plomo: aceitar a prata da corrupção ou enfrentar o chumbo da violência. No Brasil, a estratégia é mais sofisticada, mais insidiosa: criar suas próprias autoridades, moldadas desde o início para servir a dois mestres, ostentando publicamente o brasão da República, enquanto, secretamente, prestam contas aos senhores do crime. Quando a infiltração alcança níveis críticos, a própria noção de justiça se torna uma ficção conveniente. Investigações são sabotadas de dentro, processos são arquivados por falhas técnicas inexplicáveis, provas desaparecem misteriosamente. A sensação de impunidade que assola o cidadão comum não é acidental, é o sintoma visível de um sistema comprometido em suas estruturas fundamentais. A luta contra esta conspiração silenciosa não é apenas uma questão de segurança pública, é uma batalha existencial pelo futuro da própria nação. O que está em jogo não são estatísticas de criminalidade, mas a sobrevivência do Estado de Direito. Como combater um inimigo que já pode estar dentro das próprias linhas de defesa. Os especialistas apontam caminhos, mas nenhum oferece garantias absolutas. Blindagem dos mecanismos de seleção. Não basta manter os processos rigorosos de concursos públicos, é preciso questionar se os próprios avaliadores já não foram comprometidos. A sugestão do ministro Salomão para revisar os modelos de seleção pode ser o último bastião contra a invasão total. Guerra ética dentro das profissões. A proposta de tipificar o auxílio a organizações criminosas como infração disciplinar grave na OAB é apenas o primeiro passo. É preciso uma purga ética em todas as instituições, uma caça implacável aos cavalos de Troia já infiltrados no sistema. Integração total contra o inimigo invisível. O crime não respeita fronteiras estaduais ou divisões burocráticas. Apenas uma força-tarefa nacional, integrando todas as agências de segurança e controle, pode ter alguma chance contra uma organização que já opera como um Estado paralelo dentro do Estado oficial. Alianças internacionais contra o Leviatã. O capital criminoso circula globalmente,
escondendo-se nos labirintos do sistema financeiro internacional. A inclusão do PCC na lista OFAC dos Estados Unidos foi apenas um reconhecimento tardio de uma ameaça que já cruzou fronteiras há muito tempo. A batalha agora é global ou está perdida antes de começar. Enquanto debatemos soluções, o inimigo evolui. Enquanto planejamos defesas, novos pontos fracos são identificados e explorados. A máquina do crime nunca para, nunca hesita, nunca duvida de seus objetivos. A resposta do Estado precisa ser igualmente implacável, igualmente adaptável e, acima de tudo, mais inteligente. Isso exige mais que recursos, exige uma mudança fundamental na maneira como enxergamos a ameaça. Não como um problema de segurança pública, mas como uma questão de sobrevivência nacional. A infiltração do PCC nos corredores do poder não é uma teoria da conspiração. É uma conspiração real, acontecendo à luz do dia, diante de nossos olhos, enquanto seguimos nossas vidas em uma normalidade ilusória. Não é apenas uma ameaça às instituições abstratas, é um ataque à possibilidade de um futuro onde a justiça não seja apenas uma palavra vazia. Quem realmente serve a justiça no tribunal, onde seu caso será julgado amanhã? Quem realmente decide quais investigações avançam e quais são silenciosamente arquivadas? Quem realmente está olhando por cima do seu ombro enquanto você ouve estas palavras? A defesa do Estado contra esta infiltração não virá de heróis solitários ou operações espetaculares. Virá da vigilância cívica constante, da pressão implacável por transparência, da recusa em aceitar a normalização do absurdo. Cada cidadão é agora um sentinela na linha de frente de uma guerra silenciosa pela alma da nação. A sombra nos corredores do poder só cresce na medida da nossa cegueira coletiva. Enxergá-la é o primeiro passo para combatê-la. A verdade, por mais perturbadora que seja, é sempre a primeira arma contra qualquer inimigo, mesmo aquele que já pode estar sentado ao seu lado.